Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E aos amigos da internet que nos acompanham também sejam recebidos com muito carinho. Então é com prazer que nós nos reencontramos nessa noite, entre amigos, e a gente só tem a agradecer, né, por termos essa nossa casa, que nos conforta, que nos fortalece, e por podermos estar aqui, né, nessa terça-feira de carnaval, onde a gente pode vir aqui e buscar, né, encontrar a paz, a harmonia, o entendimento, e tudo nós devemos a essa nossa querida Casa do Caminho. Então, os nossos recadinhos, rapidamente. Tem alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Então, só relembrando, quem quiser passar pelo plantão, chegar mais ou menos meia hora antes das palestras e pedir para conversar com o plantonista. Nós continuamos fazendo atendimento às famílias, às 85 famílias. Todo segundo sábado do mês, fazemos o trabalho com as famílias, entregando as cestas básicas, fazendo a palestra, aplicando o passe, servindo lanche para as famílias, né, antes de entregarmos as cestas. Então, a gente continua contando com a ajuda de vocês, com alimentos não perecíveis, para montarmos as nossas cestas. Todos os meses, as nossas necessidades maiores são o leite em pó, o óleo, o arroz, o feijão e o açúcar. Agora, qualquer tipo de alimento é bem recebido, tá? Vai nos ajudar. O curso básico já iniciou, agora em fevereiro, no dia 7, mas ainda quem quiser fazer, entrar no primeiro ano, é só passar no plantão, ainda está em tempo de começar o curso. Tá bom, gente? Então, o mais importante é isso. Então, agora a gente vai fazer uma prece e nos prepararmos para a palestra. Então, é com espírito alegre, feliz por estarmos aqui, juntos, agradecidos ao Pai por nos oferecer tanto o dom da vida, por nos colocar ao lado pessoas tão queridas, a nossa família, os nossos amigos, pessoas que, de mãos dadas, vão caminhando conosco. Juntos nós vamos aprendendo, nos reajustando e nos fortalecendo, sempre junto dos seres queridos que o Pai nos coloca. E entre eles, os amigos, locais como esta casa de amor, que tanto nos ajuda, que tanto nos fortalece. Então nós agradecemos por tantas e tantas oportunidades de aprendizado, de experiências e de crescimento, que estão aqui à nossa disposição, para que nós, através delas, continuemos caminhando, marchando, cada dia mais, superando as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas nos tornando um pouquinho melhores, passo a passo, degrau a degrau. Então, hoje, mais uma oportunidade de aprendizado, de reflexão e de recebermos todo esse carinho, todo esse amor, todo esse abraço querido que os amigos espirituais nos recebem. Obrigada, Pai, obrigada aos amigos, que nós nos coloquemos de coração e mente abertos para receber, para refletir e nos colocarmos à disposição para novas posturas, novas ideias, novos caminhos em nossas vidas.
Então, que a noite seja bem proveitosa. E assim, agradecemos e vamos dar início ao nosso encontro, à nossa palestra dessa noite. Graças a Deus. Então, hoje, o nosso companheiro Rudai vai conversar conosco. Que você seja muito feliz. Boa noite a todos. E nesse clima preparado pela nossa irmã, junto com o carinho da espiritualidade, um clima de paz, né, de tranquilidade, e através da música nos remete a algumas lembranças, né, nos remete a um passado, e também nos enche de alegria, né, de perseverança para o futuro. O tema colocado nesta noite é Vale a Pena Lutar. O texto é da redação Momento Espírita. É um texto bastante interessante que faz com que a gente entenda que, apesar das dificuldades que atravessamos e passamos, elas são ainda necessárias para despertar em nós valores outros que aqueles que muito damos atenção na Terra, né? Valores melhores, valores mais sublimes, que somente a sensibilidade trabalhada, né, através das dificuldades, dos problemas, das aflições, faz com que ela amplie, essa sensibilidade torne-se maior. E vamos percebendo espiritualmente coisas muito mais importantes que aquelas que os nossos 5 sentidos materiais nos atestam, né, durante o nosso convívio aqui no planeta Terra. E uma das músicas me lembrou de Chico Xavier, né? A gente ouve falar bastante de Chico e ouvimos também que em determinado momento ele dizia que tudo passa, né? Passa-se os segundos, os minutos, as horas, os dias, as semanas, e assim vai, né? Tudo passa. Momentos felizes ficam para trás e o nosso espírito registra as doces emoções, o sentimento mais sublime. Os momentos difíceis, né? As tristezas também passam, né? E o nosso espírito registra igualmente esses momentos que nos despertam para uma vida superior, né? Como tudo passa, Deus, o nosso Pai Criador, deu-nos de presente esse mundo chamado Terra, né? Um mundo cujas belezas naturais são tantas que não temos ainda a capacidade de assimilá-las todas. Temos aí maravilhas tantas e também temos problemas, né, criados por nós mesmos, habitantes ainda imaturos em muitos pontos aqui na Terra, né? E ao olhar para o firmamento, nós vemos aí durante a noite, não em São Paulo, que ainda é bastante poluído, muitas luzes, né? Mas em lugares mais distantes nós vemos, ao mirar o horizonte, nós vemos na noite estrelas das mais variados brilhos, cores, né? Cintilam e nos atestam um universo grande, imenso, que muitas vezes nós, na nossa pequenez, ante as dificuldades da vida, não atentamos. E aí nós vemos que o Pai nos presenteia com os recursos naturais, nos fornece através das plantas, das árvores, né? Alimentos dos mais diversos tipos, qualidades, que compõem aí as nossas necessidades primárias, né, da alimentação. Como para algumas criaturas é fácil a obtenção desses recursos, essas criaturas também não dão valor. Na abundância, na riqueza que o solo, né, a fauna, a flora nos fornece coisas importantíssimas. E aí nós temos aí uma dádiva muito, muito bacana, que é a família, que também não damos valor, né? Ora, a família é aquele presente maior de Deus, reunindo nessa família espiritual ou nessa família terrena, reunindo afetos e também, sabemos, desafetos, né? Para que os dias sejam não tão solitários, né? As noites sejam alegres, né? A vida seja, pelo apoio mútuo, muito mais saudável, né? Muito mais feliz para todos nós. E aí vamos vivendo, né? Vamos tocando o nosso barco, vamos tirando ali as nossas experiências e vamos percebendo coisas maiores, né? Algumas criaturas, infelizmente, alguns irmãos nossos, infelizmente, eles não dão o devido respeito, né? A devida atenção a essas coisas. Diante das suas dificuldades, eles preferem, na maioria das vezes, acusar,
né? Acusar o seu semelhante, né? Acusar a Deus, acusar os espíritos, enfim, apontar sempre alguém, alguma coisa culpada, talvez do seu insucesso, da sua frustração, talvez, né, do prazer mais imediato, enfim, sempre culpando alguém quando as coisas não saem do seu agrado, né? Ou muitas vezes não saindo do devido agrado, mas não trazendo a quantidade de sensações, muitas vezes físicas, que elas querem para aquele momento, né? Então, quando as coisas não saem a contento, nós sempre acusamos alguém. Isso denota ainda uma característica nossa, de espíritos imperfeitos, habitando o mundo de provas e expiações, e sendo assim mais fácil apontar, né, a outras pessoas ou atribuir a terceiros, talvez, o nosso insucesso, né, a nossa frustração. E assim, vamos caminhando, né? E esquecemos muitas vezes que, assim como nós, em muitos momentos da vida, agimos assim, hoje conhecemos um pouco mais da vida através das experiências, né, que os anos, né, nos facultaram, né, cabelos mais brancos, né, significa, em tese, mais experiências, maior conhecimento, né, maior responsabilidade. E às vezes sabemos que não é bem assim, né? Então, essa experiência maior que nós temos permite que a gente também oriente outros irmãos nossos que nesse momento ainda não entende os valores sagrados da vida, ou os valores maiores da vida, né? Então, compete-nos aos pais, né? Compete à família, de alguma forma, orientar, auxiliar e conduzir os filhos, os sobrinhos, os primos, ou aquelas pessoas de convívio mais imediato, para que sejam criaturas mais responsáveis, mais justas, né? Criaturas que conheçam os valores morais acima de tudo, né? É óbvio que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender essas coisas, né? Por exemplo, nós estamos aí numa semana de festividades, o carnaval, né? Que traz sensações materiais intensas para muitas pessoas através da bebida, através dos entorpecentes, através do sexo, através de outros tantos estímulos, né? Que faz com que parece que vou dedicar todo o meu empenho, todo o meu esforço para satisfazer as necessidades puramente, né, animais ou humanas, né? Humanas no sentido mais voltado à nossa natureza animal, né? Então esses irmãozinhos, né, desperdiçam em grandes potenciais de energia nesses momentos. Óbvio, né, que são escolhas deles, e eles são responsáveis por essas escolhas. Algumas criaturas enveredam para o crime, outras enveredam somente para esses prazeres, e todas elas escolherão, né? Talvez de imediato, ou talvez no futuro mais próximo, talvez as consequências dessas escolhas, né? Então, a quem culpar, senão a elas mesmas. É óbvio que, estando na Terra, como nós estamos, somos habitantes deste planeta no século XXI e temos que usar dos recursos que os espíritos que estão encarnados, os recursos tecnológicos, os recursos culturais e outros tantos, para vivermos como os homens desse tempo, não resta a menor dúvida. Mas não vamos deixar que conduzamos-nos como criaturas que dediquem muito tempo para a satisfação de elementos puramente animais, né? Energias puramente grosseiras, que ainda faz parte daquele estágio ainda inferior nosso, né? Desta forma, hoje, por exemplo, optamos por estar aqui, né? Lutando talvez com os problemas, com as dificuldades, buscando o convívio com a espiritualidade para conquistarmos valores maiores, saturarmos de energias positivas do convívio com a espiritualidade e assim buscarmos através do passe ou através da intuição, da inspiração espiritual, elementos para superarmos, né? Pelo menos sentirmos-nos bem, sentirmos-nos mais felizes ou, na medida do possível, sintonizados com a vida superior
que nos envolve. Dentro da característica, dentro do conhecimento que cada um tem, dentro da consciência espiritual que cada um já possui, né? Isso é muito importante. Também querer que sejamos criaturas que vivamos somente de uma forma mística é complicado, né? Estando na Terra, a nossa consciência está aqui na Terra. Se não fosse assim, a nossa consciência estaria na vida espiritual. E na vida espiritual, estando lá, nós não vamos guardar lembranças das coisas materiais. Óbvio, guardar as devidas proporções, né, de conhecimento. Mas a consciência está transferida para a Terra, ou seja, nós, espíritos, estamos na Terra. Vamos trabalhar com os elementos e a influência deste meio. Transferida a nossa consciência para a vida espiritual, vamos trabalhar, né, os elementos daquele meio espiritual. Com certeza, não vamos lembrar de nada das coisas materiais. Mais uma vez, lembrando que sempre levando em consideração o progresso atingido do espírito, né? E assim, quando dizemos que vale a pena lutar, é porque nós temos que entender que Deus não faz nada assim que não tenha sentido objetivo, né? Dando-nos a vida espiritual e dando-nos depois a existência material, é para que a gente acelere esse desenvolvimento. As dificuldades que o mundo nos coloca são dificuldades inerentes ao grau de desenvolvimento espiritual que temos. É redundante falar, né? Estamos na Terra e a Terra é um mundo ainda inferior, ou um mundo ainda imperfeito, um mundo de provas e expiações, onde, né, expiamos um passado que, de alguma forma, nos conduzimos mal ou de uma forma errada, né? Hoje expiamos esse passado. Mas esta reparação, ela é talvez, percentualmente falando, pequena em relação das experiências presentes ou da existência atual que desperdiçamos. Muitas das nossas dores e dificuldades foi porque achamos que não devia a pena lutar, né? Lutar para o irmão que tem problemas com alcoolismo, tem problemas com droga, o filho que está num caminho semelhante, o marido que optou, né, para a jogatina, para os vícios, para o álcool, para a droga, para situações as mais diversas. Nós mesmos, achando que não valia a pena lutar por um emprego melhor, né, por um salário melhor, por uma conquista de uma residência, ou conquista do estudo, de habilidades ou competências, simplesmente optamos por deixar para lá. Talvez lá na frente, no futuro, eu pense diferente, né? Quando a gente diz que não vale a pena lutar, é que a gente muitas vezes está querendo satisfazer o nosso egoísmo, o nosso orgulho, deixando para lá experiências que vale a pena lutar. Talvez não traga para nós, né, satisfação imediata, mas trará para nós, né, a curto, médio ou longo prazo, serenidade, tranquilidade, né, trará-nos um conforto, seja ele material ou conforto espiritual. Então, aquela criatura que envereda para os estudos, passa horas e horas do seu dia, conquista o título acadêmico, né, se diploma em médico, ou engenheiro, ou advogado, e dali ele tem realmente um conforto material e um conforto depois espiritual, porque ele entendeu a sua inteligência melhorada, ele consegue perceber, ele consegue ter consciência de valores maiores, e aí é óbvio que ele colha as benesses desse seu esforço. Quanto homem, quanta mulher aí que simplesmente para no tempo, né? A procura do emprego está difícil? Sim, está difícil. É complicado? Sim, é complicado. Mas quais competências ou habilidades eu tenho para conquistar um emprego? Talvez mudando de área. Será que eu me preparei para estar capacitado para desenvolver tal ou tal função? Né? Não necessariamente um título acadêmico, mas quantos títulos técnicos tem? Quantos cursos que nos habilitam e nos capacitam para ter uma profissão? Né? Ou um ofício. Jesus não tinha um ofício de carpinteiro, Paulo de tecelão, Pedro, vamos dizer, de pescador, e assim vai. Né? Ora,
quando deixamos para lá e para depois a conquista de situações que nos capacite, né? Vamos realmente reclamar. Ora, o governo não olha para nós, vamos atribuir ao governo, ou seja, aos governantes, a política como um todo, situações que competem a cada um de nós. Talvez vamos mudar, deixar um foco totalmente material. Chega aí o verão, as inundações, as chuvas acontecem, abundantes, chegam as inundações, mas esquecemos quanto lixo depositamos na rua, né? Quantas bitucas de cigarro jogamos pela janela do carro, né? Quantos papeizinhos de bala nós jogamos no chão? Uma criatura é um papelzinho só, e milhares de criaturas, milhões de criaturas, o que acontece, né? Quando deixamos a água parada em garrafas, em pneus ou em vasos em nossas residências, e aí proliferam os mosquitos e vêm as doenças, e outros animaizinhos aparecem, né, vitimados aí por tal ou tal situação, e nós achamos que eles são os culpados, e não, eles são apenas os indicadores, os vetores aí que estão nos mostrando problemas maiores, né? Da mesma forma que a dor física, a febre nos alerta que nosso organismo está num processo aí de infecção, ou lutando contra os invasores, né? Os micróbios, os vírus, as bactérias, né? Está dando alerta. E se nós dissermos, não vale a pena lutar, né? Vou deixar para lá, não vou procurar um médico, coisa nenhuma. E aí vem a doença, né, mais grave e nos levam. Ou estou num leito hospitalar, sofrendo ali algum problema de saúde mais sério, que precisou eu estar internado, né, passar por problemas cirúrgicos ou não. E eu, tão descrente da vida, eu digo que não vale a pena lutar, aí me entrego. E talvez a minha atitude perseverante, confiante, já nos levaria à convalescência e à cura, e eu disse, não vale a pena lutar. Entrego na mão de Deus, seja o que Ele quiser. E aí vem, né, a morte e nos leva. Acordados na vida espiritual, eu entendo que, puxa vida, não tinha chegado o meu tempo e eu simplesmente abandonei a luta, né, achando que não valeria a pena mais lutar. Enquanto a vida, a esperança, né, assim afirmam os espíritos, né, e Deus entende que nós devemos sim lutar, porque a vida é uma dádiva, é uma bênção, é algo que Ele nos deu para que o Espírito, que é o ser principal, né, adquira a potência, as energias, o conhecimento, a inteligência, para que o capacite para tarefas ou missões maiores. Né? E se eu acho que não devo mais continuar, né? Porque o marido é chato, o marido é inconsequente, o marido é irresponsável. O filho, puxa vida, eu queria que meu filho fosse engenheiro, mas ele ainda está preocupado com os jogos da internet. Né? Ou, né, a esposa não era aquela esposa que eu idealizei, mas ela tem habilidades, tem competências. O meu chefe é o meu primo, ou seja, sempre nós, o namorado, né? Ou o noivo, e assim vai, né? Sempre atribuindo a terceiros, né, o sucesso, a nossa felicidade. E não é bem assim, né? Não viemos sós ao mundo, apesar dos pais nos receber com todo aquele carinho, com todo afago, mas a passagem de um mundo para o outro não foi só. Quando chegou o momento de encarnar, não fomos chamados para aquele momento, e ali, por mais carinho que recebemos na vida espiritual, mas a imersão na matéria foi só, e o retorno é só. Né? E se achássemos lá na espiritualidade que não valeria a pena encarnar, que eu preferiria ficar mais alguns séculos parados, né? Ou, estando na matéria, puxa vida, eu queria regressar àquela vida que eu estava acostumado, né? Porque hoje me falta talvez um pouco de inteligência, me falta um membro, me falta uma saúde, me falta o dinheiro para que eu tenha mais prazeres na matéria, me falta um lar assim mais confortável, talvez me falte algo que eu esteja incompleto. Eu, como espírito, estou melancólico, triste, abatido, e eu não vejo sentido na vida, né?
Aí que está o erro. Não. Se Deus nos deu todas as condições para tal, e nos deu essa oportunidade, é que nós temos que sim, fazermos igual soldados, que para ter a medalha, né, do mérito, é preciso ir ao campo de batalha, é preciso lá trabalhar, né, e ali sim ser condecorado pela bravura, por ter realmente visto e sido operante, né, para que seja atribuído a nós valores e missões maiores. Enfim, o tempo voa, né? Isso é muito importante, né? Sempre que vier em nós a tristeza, sempre que a dúvida nos abater, sempre que os nossos esforços para aquelas criaturas que não são caras não trouxe para nós nenhum benefício como queríamos, não vamos ficar tristes ou frustrados, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos entender que cada um dá o que possui, cada um, né, está no momento espiritual, e esse momento espiritual ele percebe a vida segundo os seus olhos, segundo a sensibilidade que ele tem, segundo a consciência que ele tem desta vida. Talvez ele não entenda, né, o esforço do pai, da mãe, né, para dar educação, para dar o conforto. Talvez não entenda, né, o carinho que o seu chefe, a casa espírita, ou a igreja, o templo, né, dedica àquela criatura. Eles têm a obrigação de fazer, né? Compete a eles. Não. Cada um faz a sua parte, né? E nós mesmos, quantas vezes, né, entendemos que, puxa vida, talvez eu tivesse me comportado assim ou assado, tivesse dado mais atenção nesta ou naquela situação, tivesse realmente entendido que valia a pena lutar um pouco mais, né, para aquela criatura, um ente querido, seja em que grau afetivo, né, está conosco, tivéssemos dedicado um pouquinho mais de tempo, né? Enfim, não vamos ficar tristes, né? Vamos sim trabalhar, vamos servir, vamos fazer o melhor que pudermos, né? Para que desta forma a gente tenha a consciência tranquila, né? O coração possa bater calmo, sereno, sem, né, nada de ansiedade. Enfim, para que a gente possa, né, enfrentar os problemas com galhardia, enfrentar as dificuldades com coragem, né? Enfim, para afastarmos o mal de nós, é preciso trabalhar o bem que existe em nós também, né? Não somos tão maus assim, não tão bons assim. Então, para superar, né, o mal que existe em nós, é preciso que trabalhemos o bem que já temos despontado em nós, né? Talvez eu não consiga fazer todo o bem que eu gostaria, mas eu posso, pelo meu esforço, achando que vale a pena, fazer o bem que é suficiente, né, que é necessário. Como diz Paulo, todo o mal que eu não quero fazer, às vezes eu cometo e faço. O bem que eu gostaria de fazer, às vezes, ou na maioria das vezes, eu não faço. Entendendo isso, vamos nos esforçar para fazer o bem, lutando para que as coisas tenham sentido, né? As coisas valham a pena fazer, né? E lutar. Porque quando a gente abre os olhinhos do outro lado, está aí, né? Não é só eu que estou falando, está aí as obras espíritas no mundo inteiro, né? Retratando aí a situação dos espíritos após a vida terrena, né? Quantos deles entendiam que deveriam ter se esforçado mais, deveriam ter talvez amado mais, sendo mais humilde, né? Sendo mais responsável, sendo mais caridoso, e não tão orgulhoso, não tão vaidoso, não tão egoísta. Está aí as obras espíritas ou espiritualistas, né, pelo mundo afora, chamando-nos a atenção, que se prestássemos atenção, olhássemos o mundo de uma forma, talvez, com um olhar espiritual, com o todo, né, a gente não seria tão infantil, né? Não seríamos tão pueris para algumas questões puramente humanas, né? Talvez o meu ponto de vista fosse A, e do meu amigo, da minha esposa, do meu semelhante fosse B. E brigávamos demais para que o A ou o B tivesse razão, ou que o A superasse o B, né? E não. O A tem uma visão do mundo assim,
E o B tem uma visão do mundo assado. E cada um tem as suas experiências, né? Ora, qual é a visão melhor? Qual é, né, a verdade? A verdade será aquela que nos dá a maior bondade, né, o maior carinho e respeito para com o semelhante. A verdade é aquela que nos mostra que Deus é o Criador de todas as coisas, o Pai eterno, né? E não que eu estou certo porque eu tenho opinião assim ou assado, né? Pura vaidade humana, né? Disse Jesus, né, que o reino dos céus são para os simples e para os humildes, né? E não para os vaidosos e para os orgulhosos. Porque os vaidosos e orgulhosos, na sua inteligência, querem explicar, né, o mundo segundo o seu ponto de vista. E os simples, os humildes, explicam o mundo ou entendem o mundo segundo, né, a sua simplicidade, a sua sabedoria, conquistada através de dor e sofrimento. Né? Paz a todos, obrigado pela atenção. O texto foi apenas uma base para nós discernirmos, né? Porque a espiritualidade presente sempre nos joga bastante intuições. Né? Cada um de nós, né, somos espíritos que temos, né, à nossa volta o carinho, o apoio da espiritualidade. Mais sensibilidade ou menos sensibilidade, segundo as experiências terrenas e as experiências espirituais. Né? Segundo a mediunidade, do ponto de vista de perceber a influência espiritual que sempre nos envolve, através do nosso anjo guardião, através do protetor, através dos parentes espirituais e da nossa afinidade espiritual. Né? Enfim, para não sermos cansativos, né, vale a pena lutar. E nós que já chegamos a essa idade, né, os mais jovens que estão aqui, talvez ainda cheios de esperança, cheios de objetivos, lute por esses objetivos. Tenha essas esperanças no coração, mas guarde elas à devida proporção. Aquilo que é de Deus, aquilo que nós levamos como espíritos e aquilo que fica para os homens, ou fica aqui na Terra. Né? São coisas importantes que o espírito empenha e cresce com isso. Né? Dê à vida o seu devido valor, mas dê a Deus o devido valor que é maior do que as coisas materiais. Porque tudo passa, né? Tudo fica aqui, nas coisas da matéria. Obrigado a todos mais uma vez. Agora, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta ao Rudai ou algum comentário relativo ao tema? Não precisa ficar com vergonha, né? Eu fiz uma cola e falei em cima dessa cola, né? Mas é óbvio que a gente deixa, como eu citei, né, que as ideias venham, né, até nós, né, mantendo sempre a ideia principal, né, que é vale a pena lutar, a gente deixa que as coisas aconteçam. Né. Estivemos lá recentemente na Cotique, né, e vimos aquelas criancinhas, os nossos irmãozinhos lá, lutando pela vida, né, cada um da sua forma, do seu jeito. E quando aplicávamos o passe, eles reagiam, né? Uns reagiam com uma característica de dor, né? Outros com um sorriso, outros talvez ainda não entendendo. Mas todos eles percebiam, né, a atuação da espiritualidade que estava ali, né, os envolvendo. Vamos dizer assim, acolhidos pela bondade de Deus na casa humana, na casa, né, na casa terrena, ainda esquecidos dos seus probleminhas, das suas dificuldades, conduzidos, vamos dizer assim, no momento de refazimento, aqueles espíritos, né, com certeza são agradecidos por todas aquelas criaturas que os acolhem. Então são momentos mágicos, né, que vale a pena lutar, no tempo que Deus concedeu a cada um. Né? Então, que às vezes as pessoas lutam, né? E de repente elas desistem porque elas estão cansadas, né? Elas veem que não tem, né, não tem uma solução. Né? A gente frequenta uma clínica de tratamento de câncer e a gente vê quantas pessoinhas ali que fazem o tratamento e às vezes volta a doença e a força delas que vale a pena lutar. Né? Tem uma senhora que ficou minha amiga, é uma graça ela. Então voltou o câncer em outro lugar e ela está lutando bravamente. Ela falou, não desisto, filha, eu vou lutar até o último suspiro meu aqui na Terra. Então, vale a pena sempre. Com né? certeza. A gente sempre acha que não vale, mas vale. Cada minuto da nossa vida
vale a pena. É para isso que nós viemos para o planeta, para a gente poder se reformular e crescer, né? Perfeito, é isso mesmo. Nesse sentido, como eu falei no começo, né? Às vezes a criatura está num processo de... Ela lutou tanto, sofreu tanto, né? A dor física despertou nela sensibilidades maiores espirituais, né? Que ela não despertaria, talvez se não passasse por esse momento. Entendemos que muitas dessas situações são situações que têm um passado reagindo, mas esse passado não é tão assim atuante, né? Tem outras situações do presente. Então ela luta, e há criaturas que abandonam essa luta. E a cura estava muito próxima, né? E elas deveriam ter, né, se esforçado um pouco mais, né? E há criaturas realmente que faz parte do trabalho dela, ou daquela missão que ela tem na Terra, sofrer um pouco mais para despertar valores maiores no seu espírito, né? Então, realmente, a esses irmãos, entendemos que todo esforço é válido, né? E existem estudos que diz que nos Estados Unidos e mesmo na Europa, né, que todo aquele que passam por um processo de doença, né, que tem a fé, tem a confiança em Deus, eles conseguem um resultado mais positivo nesse sentido, né, de alegria e mesmo de cura mesmo, né? E aqueles que não têm mais dificuldade disso acontecer, né? E porque, como eu falei, desperta no espírito, desperta em nós energias outras que uma situação talvez diferente não aconteceria, né? Uma prece que eu ouvi na voz do Chico, não sei se é de Ivana, que acho que chamam tanto mais. Né? É muito bonito, e ela fala justamente disso, né? Que se a gente soubesse, que se a gente insistisse um pouco mais em diversas situações, quantas coisas a gente poderia estar ajudando o outro, despertando o outro, às vezes uma palavra a mais, enfim, diversas situações. A gente não imagina a tua insistência, um pouquinho que seja, quanta coisa grandiosa poderia estar produzindo, né? Com certeza. E a espiritualidade insiste conosco sempre, porque ele sabe que vale a pena, porque sabe que nós nos tornaremos bons, né? Perfeitos, então eles insistem. Mas eles deixam um espaço, um tempo, né, para que a gente assimile toda essa atenção, todo esse carinho. Então os pais, por exemplo, dão aos filhos o melhor, né, orienta e quer o melhor, mas eles dão espaço para que os filhos também assimilem este cuidado, né? É a parábola do filho pródigo, né? O pai deu a ele a herança que ele precisava para poder viver a vida. E ele foi e viveu a vida, todas as experiências possíveis desta vida que ele escolheu. Então, reduzido talvez à mendicância, ele entendeu, né, que o pai, né, estava sempre de braços abertos para lhe receber, mas competia a ele, né, entender e retornar ao pai, ou seja, já livre de todas as influências que não mais materiais, sim, né, conquistando valores espirituais, que é uma imagem espiritual, não material, né? Então, como filhos pródigos, nós estamos nesse processo aí de evolução, entendendo que vale a pena lutar em todos os sentidos, né? Mas temos que aguardar que o tempo faça a parte. Ele trabalha em nós, trabalha nos nossos entes queridos, para que eles entendam, né? Como eu falei, viemos sós e retornamos sós. E talvez nesse momento mais solitário, eles despertem essa energia maior do espírito e eles tenham esse insight, né, esse discernimento, que a vida é muito maior do que só os prazeres materiais, né? Mesmo para prazeres materiais, entendemos que lutamos e vale a pena lutar. E satisfeitos esses prazeres materiais, nós buscamos prazeres maiores, né? Satisfações maiores, né? Então falarei na administração, né? E assim seja, né? Obrigado a todos, uma boa semana. Então, agora é o momento de nós, após recebermos tanto, nós podemos doar um pouco de nós, dos nossos melhores sentimentos, na forma de vibrações. Nós vamos buscando, então, esse nosso amor e vamos vibrando
pelo nosso planeta Terra, essa casa que nos recebe, que nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrando pela paz no nosso planeta, para que desperte na consciência dos nossos habitantes a importância de cuidarmos desse nosso planeta, de preservarmos, a importância de vivermos também como irmãos, de sermos fraternos, solidários uns aos outros, enxergarmos-nos e tratarmos-nos como irmãos. Então vamos vibrando para que brote no coração de cada habitante esse sentimento de amor, de preservação pelo nosso planeta e pela nossa humanidade. Vibremos por todos os companheiros que se encontram em caminhos que possam estar nesse momento lhe trazendo dores, sofrimentos, que esses irmãos possam enxergar dentro de si a capacidade de renovação, de mudança, de enfrentamento e de fazer novas escolhas. Vibremos pelos irmãos que sofrem, pelos irmãos que estão perdidos em caminhos. Vibremos pelos irmãos que estão nas ruas, sem lar, sem o alimento, sem o abrigo. Que eles recebam nossas vibrações amorosas, o nosso carinho, o nosso amor. Vibremos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, pelo entendimento, pela união. E vibremos especialmente por aquela pessoa que nós sabemos, um amigo, um parente, alguém que conhecemos, que esteja passando por um momento de dificuldade, seja de saúde, seja emocional, seja material. Que esse irmão receba através das vibrações o fortalecimento necessário para superar, para se reencontrar e encontrar, acima de tudo, o amor do Pai que está em seu coração. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo ao Pai a licença para encerrarmos nosso encontro dessa noite, pedindo a Ele e aos nossos irmãos espirituais que estejam conosco durante a próxima semana, hoje no retorno aos nossos lares, que possamos levar daqui um coração mais cheio de esperanças, de alegrias, de conforto, de tudo aquilo que viemos buscar. E chegando em casa, possamos partilhar com os nossos familiares um pouquinho de todas essas dádivas que recebemos aqui. Então, que todos possamos ter uma boa semana e voltarmos aqui na próxima terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos aguardando, continuando nesse silêncio, nessa sintonia, aguardando o momento de recebermos o passe.